Olá, seguidores da Central Paraense. Aqui no estado do Pará estamos em pleno verão amazônico, ainda em pandemia, mas com a vacinação contra a coronavírus avançando bastante. Bom, nós temos, infelizmente, uma boataria que pode prejudicar essa vacinação. Entre os boatos que geralmente são pulverizados a partir de grupos de WhatsApp, está de que a vacina contra coronavírus injeta o vírus ainda vivo e que desencadearia a própria doença na pessoa. Nós conversamos com a médica infectologista especialista em coronavírus, a doutora Henriana Serra, que esclarece que tudo isso não passa de apenas boatos. Na verdade, cada uma das vacinas utilizadas atualmente tem um mecanismo de ação diferente. No caso, por exemplo, da Coronavac, ela injeta vírus inativado. Esse vírus ele é passado por um processo laboratorial em que ele perde a capacidade de provocar doença, mantendo a proteína de superfície, que é a proteína spike, que é a proteína que vai ser responsável, que a partir dela vai se promover a imunidade. Então, não se injeta o vírus inteiro, em nenhuma delas. O vírus é sempre inativado ou modificado geneticamente para que não provoque a doença. Um outro boato: vacinas contra a Covid-19 podem desencadear o câncer ou provocar alterações genéticas? Não, a vacinação não provoca alterações genéticas e nem câncer. O processo de imunização, ele se dá através da produção de anticorpos que vão nos defender contra o coronavírus, assim como acontece nas outras vacinas, em que toma-se a vacina e o organismo, a partir de então, começa a produzir substâncias que vão promover a defesa do organismo. O que acontece em alguns casos é que algumas pessoas apresentam efeitos colaterais da vacina. Isso é esperado. Pode sentir dor no corpo, dor no local da aplicação, algumas pessoas têm febre e calafrios. Essas são as manifestações mais frequentes como efeito adverso da vacinação. Isso é porque o corpo recebeu aquela vacina e interpretou como se fosse um material estranho, como se fosse uma doença, e produziu uma defesa como se fosse uma doença, produziu uma reação como se fosse uma doença. Mas não é a doença, é só uma reação adversa da vacina e que é esperado. Se nós prestarmos bem atenção e nos recordarmos, quem tem criança em casa pode até prestar atenção, que quando as nossas crianças tomam vacinas, elas também têm febre, elas também têm dor no corpo, os bebês ficam chorando, porque é praticamente um efeito semelhante ao que acontece agora com a vacina para coronavírus. Agora uma dúvida da população: uma dose apenas dessa vacina pode imunizar a pessoa? Depende da vacina. Atualmente no Brasil tem 3 tipos de vacina. E uma delas é dose única. E as outras 2 são vacinas com 2 doses. Então, dependendo do tipo de vacina que você tomou a primeira vez, vai depender dessa primeira vez para determinar se você vai tomar uma dose ou 2. Mas nos casos das pessoas que tomaram Coronavac ou tomaram da AstraZeneca, que são vacinas com 2 doses, não está protegido com apenas uma dose. É preciso, mesmo depois que tome a vacina, manter os cuidados de distanciamento social, manter o uso de máscaras, manter a higienização das mãos, com água e sabão se você estiver em casa e com álcool gel se você estiver na rua. Então, com uma dose, não se está plenamente imunizado. Uma dose vai estimular o processo de imunidade e quando tomar a segunda dose, esse processo vai se completar. Mas também não é imediatamente após a segunda dose. Depois da segunda dose, ainda vai levar em torno de 14 a 28 dias para se completar o processo. Então, ainda não é tempo de relaxar, ainda não é tempo de nos aglomerarmos em praias, em festas, em restaurantes. Ainda é tempo de cuidado. Outra dúvida: depois de vacinadas, as pessoas podem voltar a uma vida normal, não tendo nenhum outro cuidado contra o coronavírus?
Não. Ainda não podemos voltar à vida normal sem nenhum outro cuidado. Mesmo depois de imunizada, como eu falei anteriormente, existe um período para a produção da nossa imunidade que pode levar até 1 mês depois da segunda dose. E não sabemos ainda se todas as pessoas vão desenvolver imunidade. Como muitos de nós já ouvimos nos noticiários, na internet, é que algumas pessoas não desenvolvem imunidade, que é aquela porcentagem que fala, a vacina imuniza tantos por cento, 50%, 60%. Isso não é só com a vacina de coronavírus. Várias outras vacinas também têm esse problema, que é um problema que não é culpa da vacina necessariamente. É que o nosso corpo precisa produzir anticorpos contra aquela doença, no caso, o coronavírus, em questão, né, o coronavírus, para que possa nos defender. E algumas pessoas têm uma imunidade que não vai produzir. Por exemplo, na vacina de hepatite B, 30% das pessoas que tomam nunca vão desenvolver imunidade para hepatite B. Se chamam não respondedores. No coronavírus, a gente ainda não sabe quantas pessoas são não respondedoras. Quantas pessoas vão tomar a vacina e mesmo assim não estarão protegidas. Essa resposta a ciência ainda não tem nesse momento. E como eu falei, não é culpa da vacina. É culpa da interação do nosso corpo com a vacina. Precisa sempre que o nosso corpo reaja à vacina e produza anticorpos. Só que cada pessoa vai reagir de um jeito. E isso só o tempo vai nos dizer qual será a melhor de todas, de quanto em quanto tempo nós precisaremos vacinar, por quanto tempo a vacina funciona. Essas respostas a gente ainda não tem. Doutora Henriana, uma outra pergunta. A vacinação causa mal-estar nas pessoas? Não, a vacina não causa mal-estar em todas as pessoas. Tem pessoas que tomam vacina e não sentem nada, nem dor local, que é o sintoma mais frequente. Enquanto que outras têm febre, calafrios, dor no corpo por 24 horas. E às vezes um pouquinho mais. Essas reações são consideradas leves, mas caso seja algo diferente disso, deve-se comunicar à equipe de vacinação, deve-se comunicar numa unidade de vacinação, numa unidade básica ou numa unidade de vacinação, porque assim como todas as outras vacinas, a vacina de coronavírus ela passa por um processo de avaliação dos efeitos adversos pós-vacinação. Isso já existe há anos, já existe com todas as outras vacinas. Se tiver qualquer efeito colateral diferente daqueles que são considerados leves, deve ser comunicado no local que você vacinou ou no posto de saúde, que vai se abrir uma notificação para investigação. Por que aconteceu, qual foi o efeito, e nisso vai se criar um banco de dados no Ministério da Saúde para avaliar quantas pessoas tiveram esses efeitos, a gravidade desses efeitos, e assim se construindo, ao longo do processo de vacinação, se construindo estratégias para melhorar isso, para melhorar a própria vacina e que diminua ainda mais esses efeitos colaterais. Doutora Henriana, nos últimos dias nós temos acompanhado notícias sobre lotes de vacinas vencidos. Se alguma das pessoas que agora está assistindo a esta matéria tiver sido vacinada por algum desses lotes, o que fazer? Em Tucuruí nós não recebemos nenhuma vacina dos lotes que estavam vencidos. Mas, se você tomou a sua vacina em um outro município e tem dúvida quanto a isso, você pode verificar no site do Ministério, a primeira coisa, verificar no site do Ministério se o lote que você tomou está entre os lotes de vacinas que venceram. Caso isso tenha acontecido, você vai a um posto de vacinação para Covid e mostra a sua carteirinha de vacina no posto, informe que você tomou a data, eles vão verificar lá na sua carteira e vão reagendar a nova data de vacinação, para que tome a segunda dose, no caso, a dose que terá validade, conforme a orientação da unidade de vacinação que você procurar. No encerramento da matéria, a doutora Henriana ainda reafirma que não é hora de descansar
na luta contra a Covid-19? É importante a gente lembrar que, mesmo depois de vacinado, a gente ainda não pode relaxar. Eu sei que todos nós estamos cansados desse quase 2 anos de doença. Nós já cansamos de usar máscara, nós já cansamos do distanciamento social. Eu sei de tudo isso, mas só que ainda não é o momento de descansar. A gente precisa continuar utilizando máscaras, a gente precisa continuar mantendo o distanciamento social, precisamos continuar cuidando da higienização das mãos, porque ainda precisamos alcançar o que nós conhecemos como imunidade de rebanho, que é um grande número de pessoas vacinadas, para que possamos ter liberdade para já ficar sem máscara e ter uma vida normal como antes. Não pense que só porque você já teve coronavírus, você não vai ter novamente, que pode sim ter novamente coronavírus. Não pense que só porque você já tomou uma das doses, você já pode sair sem máscara, já pode ir para a praia se aglomerar, já pode ir para a festa se aglomerar. Isso ainda não pode. Ainda é um risco para a sua saúde, ainda é um risco para a saúde das pessoas que convivem com você. Seja responsável, seja solidário, colabore. Assim você vai estar colaborando com a saúde da sua família, com a sua e de toda a comunidade que a gente vive, de toda a nossa cidade. Essa foi mais uma reportagem da Central Paraense. Curta, compartilhe essa reportagem e também se inscreva no nosso canal no YouTube. No Instagram, você também pode curtir o nosso perfil e a nossa página no Facebook. E não esqueça que já está no ar o nosso site, que é centralparaense.com. Muito obrigado.